Meu nome é Adriana. Sempre pensei que conhecia o amor, a confiança e a estabilidade. Mas essas noções, que outrora acreditava serem sólidas, se despedaçaram diante de mim como vidro quebrado. Descobrir a traição do meu marido, Marcos, foi o golpe que me fez perceber o quanto fui ingênua. O homem com quem compartilhei uma vida, com quem construí uma casa, havia dilacerado meu coração. Mas essa história não é sobre uma simples traição. É sobre a minha vingança. Uma vingança que tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. Tudo começou em uma tarde comum, quando encontrei uma mensagem no celular dele. Uma mulher, cujo nome não reconheci, falava com uma intimidade que não era possível ignorar. Meu estômago revirou. À medida que investiguei mais, percebi que não se tratava de uma única mulher, mas de várias. A traição não era um deslize, mas um comportamento repetido, que ele manteve em segredo durante anos. No começo, senti apenas dor, um vazio avassalador, como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Me tranquei no quarto e chorei por dias. Eu me perguntava como ele pôde fazer isso comigo. O que eu fiz de errado? Por que não fui suficiente? Eu o amava, ou pelo menos acreditava que sim. Estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar nosso casamento. Mas depois da dor, veio a raiva. Uma raiva tão profunda que não havia como contê-la. Eu queria que ele sentisse a mesma dor que me fez sentir. Naquele momento, a ideia de vingança começou a crescer dentro de mim como uma chama incontrolável. Foi então que procurei a ajuda de Dona Vera, uma macumbeira famosa na cidade. Tinha ouvido falar dela por várias pessoas. Ela pode resolver qualquer problema, diziam. E eu, no fundo do meu desespero, acreditei que essa seria minha única saída. Quando entrei na casa de Dona Vera, a atmosfera era densa e carregada. Havia velas acesas, imagens de santos e um cheiro forte de incenso no ar. Ela me recebeu com um olhar que parecia penetrar minha alma. Não precisei dizer muito. Ela sabia por que eu estava ali. Você veio em busca de vingança, não é? Perguntou, com a voz grave. Assenti, incapaz de articular palavras. Eu estava tão consumida pelo desejo de fazer Marcos pagar que minha única resposta foi um aceno de cabeça. Dona Vera sorriu de maneira enigmática e me guiou até uma sala nos fundos de sua casa, onde uma pequena mesa de madeira estava coberta com objetos estranhos. Amuletos, frascos de vidro, ervas secas. Ela pegou uma tigela de barro e começou a preparar uma mistura de ingredientes que eu não reconhecia. Vamos amarrar o coração dele de uma forma que ele nunca vai esquecer. Cada vez que ele se encontrar com uma das amantes, vai sentir uma dor insuportável. Uma dor que vai aumentar até ele não aguentar mais. A voz de Dona Vera era fria, sem hesitação. Ela não julgava, apenas oferecia a solução que eu buscava. E o que vai acontecer com ele no fim? Perguntei, minha voz tremendo com uma mistura de medo e excitação. Seu coração vai explodir, menina. Vai explodir de arrependimento e dor. Ele pagará por tudo o que fez. Eu deveria ter hesitado naquele momento. Talvez tivesse uma última chance de recuar. Mas o ódio me cegou. Eu só queria vê-lo sofrer. Naquela noite, segui todas as instruções de Dona Vera. Fiz o feitiço de amarração reversa com uma precisão meticulosa. Coloquei algumas gotas de um líquido escuro que ela me deu no café de Marcos enquanto ele assistia à televisão, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Depois que ele tomou o café, olhou para mim e sorriu, um sorriso que agora me parecia nojento, cheio de falsidade. Nos dias seguintes, a princípio, não aconteceu nada. Marcos agia como sempre, saindo para o trabalho, trocando mensagens no celular que ele ainda achava que eu não conhecia. Eu quase comecei a duvidar do feitiço. Mas então, uma noite, ele acordou subitamente com uma expressão de dor profunda no rosto. Sua mão estava pressionada contra o peito, e ele respirava com dificuldade. Adriana, eu acho que estou tendo um ataque cardíaco, gritou ele, ofegante. Meu coração acelerou, não de medo, mas de uma excitação que eu não conseguia controlar. O feitiço estava funcionando. Ele foi ao hospital naquela noite, mas os médicos não encontraram nada de errado. Seu coração estava saudável, disseram. Marcos não acreditou. Voltou para casa confuso, e eu observava, sabendo que aquilo era apenas o começo de seu tormento. Nas semanas que se seguiram, as dores no peito dele aumentaram.
Ele começou a evitar sair de casa, com medo de que algo pior acontecesse. As amantes, porém, continuavam a chamá-lo. Via as mensagens, os telefonemas. Marcos não conseguia se afastar completamente. Ele era viciado naquela vida dupla. Cada vez que ele tentava ir ao encontro de uma delas, a dor voltava com mais força. Uma noite, ele se levantou da cama às escondidas, achando que eu estava dormindo, e saiu para se encontrar com uma das mulheres. Fiz questão de segui-lo. Parei o carro a uma distância segura e observei quando ele entrou no apartamento dela. Meu coração estava acelerado, mas não por ciúmes. Eu queria vê-lo sofrer. Quando ele saiu, 1 hora depois, pude ver de longe que ele cambaleava. Estava pálido, com a mão no peito. As luzes dos postes iluminavam o suor que escorria pela sua testa. Ele se dobrou de dor no meio da rua, incapaz de respirar direito. Mas ninguém parou para ajudá-lo. Ninguém imaginava o que ele estava passando. E eu, escondida no escuro, apenas observava. As coisas pioraram rapidamente. Marcos se tornou uma sombra do homem que ele costumava ser. As dores o consumiam a cada dia, e ele começou a perder peso, a se isolar. Eu o via sentado no sofá, a mão constantemente no peito, como se estivesse tentando evitar que seu coração explodisse ali mesmo. Ele foi a diversos médicos, mas nenhum deles conseguia encontrar a causa da dor. Era como se algo invisível estivesse o matando lentamente. E, de certa forma, estava. O feitiço de Dona Vera estava funcionando, corroendo de dentro para fora. Quanto mais ele tentava fugir da dor, mais a dor o encontrava. Uma noite, Marcos se levantou subitamente da cama. Não disse uma palavra, mas eu sabia o que ele iria fazer. Ele se dirigiu até o banheiro, apoiando-se nas paredes como se a casa estivesse desmoronando sobre ele. Fiquei de pé no corredor, assistindo sem ser vista, quando ele se olhou no espelho. Vi o reflexo de um homem derrotado, seus olhos inchados de insônia, sua pele pálida e doente. Ele segurou o peito, sentindo uma nova onda de dor. Mas dessa vez, ele não gemeu. Apenas ficou parado, encarando a si mesmo, até que o silêncio foi quebrado pelo som de sua respiração irregular. Eu me aproximei devagar, sem querer revelar minha presença de imediato, mas algo na maneira como ele se olhava me chamou a atenção. Pela primeira vez, Marcos parecia ter se dado conta de seu destino. Ele sabia que estava à beira de um abismo, mas também sabia que não havia retorno. O que eu não esperava era a chegada de Rafael, seu irmão. Rafael sempre fora um amigo próximo de Marcos, mas nos últimos tempos, ele estava cada vez mais distante. Talvez por desconfiar do comportamento de Marcos, talvez por intuição. Rafael bateu à nossa porta numa manhã de sábado. Eu sabia que algo estava diferente pelo jeito que ele me olhou quando entrei na sala. Havia suspeita em seu olhar. Adriana, posso falar com Marcos? Ele não tem atendido minhas ligações. Ele está dormindo. Menti, tentando afastá-lo. Rafael insistiu. Eu sei que ele não está bem. Não vou demorar. Não tive escolha. Levei Rafael até o quarto onde Marcos estava, deitado, suando em agonia. Quando viu o irmão, Marcos tentou se sentar, mas o esforço foi demais para ele. A dor em seu peito era agora uma constante, como se a cada respiração seu coração fosse explodir. O que está acontecendo com você, cara? Rafael perguntou, sua voz carregada de preocupação. Marcos não respondeu de imediato. Era como se soubesse que as palavras eram inúteis. Eu mereço isso. Marcos sussurrou. Sua voz estava rouca, fraca. Rafael olhou para mim, confuso, mas eu apenas o encarei de volta, sabendo que a verdade estava ali, enterrada em um segredo que nunca seria compartilhado. Os dias se arrastaram. Marcos agora mal saía da cama. Suas dores eram constantes, insuportáveis. Eu podia ver nos seus olhos que ele sabia o fim estava próximo. E no fundo, eu também sabia. Dona Vera havia avisado que o feitiço não teria volta. Um dia, Marcos tentou fugir. Desesperado, ele pegou o carro e saiu sem rumo. Dirigiu por horas, tentando escapar da dor que o seguia onde quer que fosse. Eu sabia que não adiantaria. Fiquei em casa, aguardando, como se estivesse assistindo ao desfecho de uma peça inevitável. Quando ele voltou, estava exausto. Suas roupas estavam sujas de poeira e suor.
Ele entrou em casa cambaleando, caindo de joelhos no chão da sala. Eu me aproximei devagar, observando-o em silêncio. Adriana, me perdoa. Ele sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. Sua voz estava quebrada, tão fraca quanto o corpo que lutava para continuar vivo. O fim de Marcos chegou mais rápido do que eu esperava. Em uma tarde de verão, quando ele saiu para mais um encontro secreto, senti uma estranha sensação de antecipação, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu sabia que aquele seria o último. Quando ele voltou, horas depois, estava pálido, suando e respirando com dificuldade. Ele mal conseguia falar. Tentou se aproximar de mim, mas a dor o derrubou no chão. Seus olhos estavam cheios de desespero. Adriana, me ajuda. Por favor. Ele implorou, segurando o peito como se seu coração estivesse prestes a explodir. E então aconteceu. Com um último gemido de dor, o coração de Marcos explodiu. O sangue jorrou, manchando o chão e suas roupas. Eu o vi morrer ali, diante de mim, seu corpo encharcado de sangue e arrependimento. Quando tudo terminou, o silêncio da casa me envolveu. O que eu havia feito? A vingança me consumiu completamente. Marcos pagou por seus pecados, mas eu também estava pagando o preço. Naquele momento, percebi que não havia vitória em destruir o coração de outra pessoa. Apenas um vazio profundo. Agora, todas as noites, quando fecho os olhos, ouço o som do coração de Marcos explodindo. Após a morte de Marcos, a casa ficou envolta em um silêncio pesado, quase sufocante. Eu deveria me sentir aliviada, deveria estar satisfeita por ter feito justiça de uma forma cruel, mas eficaz. Eu me vinguei, afinal, e ele pagou o preço de cada traição, cada palavra falsa, cada vez que me fez sentir inferior. Mas o vazio que ficou era muito maior do que qualquer sensação de vitória. Os dias que se seguiram foram uma névoa. O corpo de Marcos foi encontrado mais tarde por Rafael, que voltou à nossa casa depois de não conseguir mais falar com o irmão. Ele entrou sem bater, como já havia feito outras vezes, e o que encontrou no chão da sala foi um cenário de horror que ninguém poderia prever. A polícia veio em seguida. Eles questionaram, inspecionaram, tentaram descobrir a causa da morte de Marcos. Mas não havia explicações lógicas para o que aconteceu. Um coração explodido, mas sem evidências de violência. Não havia marcas externas, nenhuma doença cardíaca diagnosticada. Os médicos ficaram perplexos, mas acabaram rotulando a causa da morte como ataque cardíaco fulminante. E assim, a verdade ficou enterrada sob laudos e conjecturas médicas. Eu fui questionada pela polícia, é claro. Os oficiais me olhavam com desconfiança, talvez por perceberem minha calma excessiva. As esposas que perdem seus maridos costumam chorar, gritar, se desesperar. Eu não. Meu rosto era uma máscara de indiferença, uma barreira que eu levantei para proteger o turbilhão interno que eu não podia deixar transparecer. Sabia que, no fundo, eles desconfiavam. Mas sem provas, nada poderiam fazer. Rafael também me olhava de uma forma diferente. Ele sabia que algo não estava certo. Sempre soube que havia algo em nosso casamento que não funcionava, mas, mesmo ele, nunca poderia imaginar até onde eu fui para acabar com o sofrimento que Marcos me causou. Ele tentou me confortar, mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. Nada que ele dissesse podia preencher o buraco que eu havia cavado dentro de mim. Com o passar das semanas, a vida seguiu em uma rotina fria e mecânica. Eu voltei ao trabalho, tentei me reconectar com amigos, mas algo dentro de mim havia mudado permanentemente. O feitiço que fiz não apenas destruiu o coração de Marcos, ele também afetou o meu. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com o sangue de Marcos, o som de seu coração explodindo, o olhar de pavor em seus olhos enquanto sua vida escapava dele. No sonho, eu estava de pé, observando tudo, incapaz de me mover ou desviar o olhar. Às vezes, ouvia sua voz me chamando, implorando por ajuda. Outras vezes, era o som de seu último suspiro que ecoava na escuridão. As noites se tornaram um tormento. Eu não conseguia mais dormir sem ser assombrada pelos eventos daquele dia. Tentava escapar dessa realidade, buscando distrações fúteis. Mas nada apagava as imagens que minha mente me forçava a reviver. Uma tarde, enquanto tentava me distrair em casa, o telefone tocou. Era a Dona Vera. A voz dela soou fria e distante,
como se estivesse distante no tempo e no espaço. O feitiço foi concluído, minha filha. Marcos pagou o preço. Mas não pense que isso termina aqui. O que foi feito não pode ser desfeito sem consequências. Eu tentei protestar, mas as palavras me escapavam. Não havia nada mais que eu pudesse dizer. O que ela queria dizer com consequências? Não me preocupei com isso no início. Pensava que a morte de Marcos seria o ponto final. Mas percebi que estava errada. Naquela noite, o pesadelo veio mais forte. Marcos estava sentado à minha frente, com o peito aberto, expondo o vazio onde antes seu coração estava. Ele não falava, apenas me encarava, como se quisesse me arrastar para aquele mesmo abismo de dor que o consumiu. Quando acordei, estava suando frio, o coração batendo tão rápido que por um momento temi que o mesmo destino estivesse reservado para mim. Com o passar do tempo, minha saúde começou a se deteriorar. Eu me sentia cada vez mais fraca, cansada, como se algo estivesse lentamente sugando minha vitalidade. Fui ao médico, mas, assim como com Marcos, não encontraram nada de errado. O diagnóstico foi exaustão, talvez decorrente do estresse da perda recente, sugeriram. Mas eu sabia que não era apenas isso. O feitiço, aquela maldição que eu lancei sobre ele, agora começava a me corroer por dentro. Comecei a evitar espelos. Toda vez que me olhava, via o reflexo de uma mulher que eu não reconhecia mais. Meus olhos estavam apagados, minha pele sem vida. Era como se, aos poucos, eu estivesse me tornando reflexo da dor que causei. O feitiço não tinha apenas destruído Marcos. Ele estava me destruindo também, de dentro para fora, assim como os amantes de Marcos o devoravam por dentro. Rafael, preocupado, começou a me visitar mais frequentemente. Ele dizia que queria ver como eu estava, ajudar com o que fosse necessário. Mas, no fundo, eu sabia que ele estava investigando. Ele queria descobrir o que havia acontecido com o irmão. Ele olhava para mim de uma maneira que me deixava desconfortável, como se tentasse decifrar um enigma que eu me recusava a revelar. Adriana, você tem certeza que está bem? Ele me perguntou um dia, enquanto bebíamos café na sala. Estou apenas cansada. Menti, tentando evitar o olhar dele. Cans Ada. Você parece estar doente. Desde que o Marcos. Ele parou, hesitando em continuar. Eu sabia que ele suspeitava de algo, mas Rafael nunca teve coragem de me confrontar diretamente. Talvez porque, no fundo, ele também carregasse a culpa de nunca ter ajudado Marcos a mudar seu comportamento. Ele sabia dos segredos do irmão, sabia das traições, mas nunca fez nada. Agora, ele estava tão perdido quanto eu. As semanas se arrastaram, e minha condição continuou a piorar. Não conseguia comer, mal dormia e, quando dormia, os pesadelos me atormentavam. Era como se a vida estivesse lentamente escorrendo pelos meus dedos, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. A maldição que eu lancei sobre Marcos estava agora se virando contra mim. Desesperada, voltei a procurar Dona Vera. Quando cheguei à casa dela, ela me recebeu com o mesmo olhar penetrante de antes, mas agora havia uma sombra de desaprovação em seus olhos. E eu te avisei. Menina, o que você fez não pode ser desfeito. A vingança tem seu preço, e agora é você quem está pagando. Eu não aguento mais, Dona Vera. O que eu posso fazer para parar isso? Minha voz tremia, quase suplicante. Ela me olhou por um longo tempo, sem dizer nada. Então, finalmente, ela se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Nada pode ser desfeito, mas você pode tentar se redimir. Redimir? Como eu poderia me redimir após o que fiz? Eu destruí a vida de um homem. Mesmo que ele merecesse, minha alma agora estava manchada pela escuridão da vingança. As palavras de Dona Vera ecoaram na minha mente por dias. Reden Kao. Mas como? Será que havia algo que eu pudesse fazer para limpar o sangue das minhas mãos? Eu não sabia. E a cada dia que passava, sentia que meu tempo estava acabando. Um dia, enquanto estava sentada sozinha em casa, refletindo sobre tudo, ouvi um barulho vindo do quarto. Uma batida, suave, mas insistente. Fui até lá, hesitante, e quando entrei no quarto, meu coração parou. Marcos estava lá, sentado na cama. Seu rosto estava pálido, sua camisa ainda manchada de sangue, e ele me olhava com uma mistura de dor e perdão. Ou seria minha imaginação?
Eu estava enlouquecendo, certamente. Mas ele estava lá, me encarando, como se estivesse esperando algo de mim. Marcos. Minha voz era um sussurro, e meus olhos se encheram de lágrimas. Ele não disse nada, apenas continuou a me observar. Então, lentamente, ele sorriu, mas não era um sorriso de raiva. Era um sorriso triste, melancólico. Foi nesse momento que percebi que não havia mais o que fazer. A dor que eu causei nunca seria apagada. A vingança trouxe destruição, não apenas para ele, mas para mim também. Marcos desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas aquela visão me deixou com o sentimento que nunca mais me abandonaria. Eu estava presa na minha própria maldição, tanto quanto ele esteve na dele. O preço da vingança era mais alto do que eu poderia imaginar. E agora, eu passaria o resto dos meus dias tentando encontrar uma forma de lidar com o que restou da minha vida. A verdade é que a vingança não trouxe o alívio que eu esperava, e agora o fantasma de Marcos estava preso a mim, como uma sombra que nunca desapareceria. Me chamo Elisa, e sou enfermeira há quase 2 décadas. Já vi de tudo. Sangue, ossos quebrados, gritos desesperados. Nada disso me assusta mais. Ou, pelo menos, era o que eu pensava até aquela noite. O hospital onde trabalho sempre foi cercado de rumores. Histórias de médicos que não existiam, pacientes que desapareciam e, é claro, a ala proibida. Uma área subterrânea do hospital, fechada há mais de 30 anos, onde, segundo as fofocas, experimentos terríveis foram realizados em pacientes psiquiátricos. A maioria dos meus colegas dizia que isso não passava de histórias para assustar os novatos. Mas havia algo que me incomodava cada vez que o nome dessa ala era mencionado. Eu sempre fui cética. Até que, numa noite de plantão, tudo mudou. Estávamos eu, Mariana, uma enfermeira experiente que também tinha curiosidade demais para o próprio bem, Ricardo, um médico que se achava corajoso, mas que, no fundo, era só arrogante, e Hugo, um residente novo, sempre em busca de adrenalina. Era uma noite estranha, silenciosa demais. O hospital parecia adormecido sob a chuva forte que batia nas janelas, e a eletricidade oscilava, criando sombras nas paredes. Durante nosso intervalo, Ricardo trouxe à tona as velhas histórias da ala proibida. Ele riu, dizendo que não acreditava em nada daquilo. Só lendas urbanas para assustar enfermeiras como vocês, provocou. Hugo, sempre querendo impressionar, sugeriu que fossemos até lá. Vamos. Qual o problema? É só um hospital velho. Aposto que o lugar está cheio de mofo, nada mais. A ideia de explorar a ala trancada não parecia tão ruim a princípio. Afinal, como eles diziam, eram só histórias, certo? Contra o que minha intuição gritava, decidi ir. Algo em mim queria respostas. Talvez uma parte de mim também estivesse cansada da rotina sem emoção. A entrada para a ala proibida ficava no subsolo. Era uma área que nem os pacientes sabiam que existia, escondida nos corredores mais antigos e negligenciados do hospital. Descemos por uma escadaria estreita e mal iluminada, o cheiro de umidade e ferrugem preenchendo o ar. O silêncio era profundo demais. Ricardo mantinha o sorriso desafiador no rosto, enquanto Mariana e eu trocávamos olhares apreensivos. Hugo, como sempre, estava na frente, ansioso para ser o primeiro a desvendar o mistério. Chegamos a uma porta de ferro, grande e enferrujada. O letreiro desgastado dizia acesso restrito. Era aqui. Ricardo empurrou a porta sem hesitar. A dobradiça rangia como um grito abafado no vazio, e o som ecoou pelo corredor, como se o próprio hospital estivesse se preparando para nos engolir. Do outro lado, o ambiente era diferente de qualquer outra parte do hospital. Os corredores eram antigos, cobertos por um mofo que se agarrava às paredes como uma doença. As luzes eram fracas, piscando com uma regularidade perturbadora, como se estivessem prestes a apagar completamente. Caminhamos pelo corredor estreito, nossos passos ecoando no silêncio. Tudo parecia abandonado, mas havia uma presença no ar, algo que não podia ser explicado. Era como se o próprio ambiente estivesse nos observando, aguardando nosso próximo movimento. Então, ouvi um som baixo, quase imperceptível no início. Era como um sussurro, vindo de algum lugar à frente. Parei e olhei para os outros. Eles também ouviram. Mariana apertou meu braço, seus olhos arregalados. Você ouviu isso? Ela sussurrou. Eu a senti. O som se repetiu, mais forte desta vez.
Era um choro, fraco e distante. Parecía humano. Ricardo, ainda tentando manter sua postura cética, disse: provavelmente algum rato preso. Nada com o que se preocupar. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era um rato. O som vinha de algo, ou alguém. Continuamos, seguindo o choro. Conforme avançávamos, o corredor se tornava mais estreito, como se as paredes estivessem se fechando sobre nós. As salas ao redor estavam vazias, mas havia marcas nas paredes, arranhões, símbolos desenhados de forma caótica, como se alguém, em um momento de desespero, tivesse tentado deixar uma mensagem. Foi então que chegamos a uma sala maior, que parecia ter sido o epicentro dos experimentos. Era um laboratório improvisado, ou o que restava dele. Havia mesas de aço, cobertas por poeira e instrumentos cirúrgicos enferrujados. Camas hospitalares de metal, com correias, ainda estavam ali, como se esperando seus próximos pacientes. Mariana se aproximou de uma delas, e com um suspiro trêmulo, apontou para as correias. Essas marcas, alguém tentou se libertar. As tiras de couro estavam rasgadas, como se uma força desumana tivesse lutado contra elas. Hugo, fascinado, começou a explorar a sala, olhando cada detalhe. Isso é incrível, ele murmurou. É como uma cápsula do tempo de experimentos médicos dos anos 60. Foi nesse momento que senti uma presença. Meus instintos gritaram, e eu sabia que não estávamos sozinhos. De repente, um som metálico ecoou pela sala. Algo caiu. Viramos em direção ao barulho, e foi quando eu vi. No canto da sala, uma figura se movia. Era humano, ou pelo menos tinha sido. Sua pele estava esticada e descolorida, os olhos afundados nas órbitas, brilhando com uma raiva silenciosa. Ele se aproximou lentamente, arrastando uma perna deformada. Eu queria correr, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. Ricardo, sempre cético, tentou confrontar a criatura, achando que era algum morador de rua que se escondia ali. Ei, o que está fazendo aqui? Isso não é seguro, ele gritou, mas sua voz saiu trêmula. A criatura não respondeu. Ao invés disso, outros começaram a aparecer, saindo das sombras, como se fossem parte delas. Alguns tinham membros torcidos, rostos deformados, como se fossem o resultado de cirurgias macabras. Suas bocas se abriam e fechavam lentamente, mas não emitiam som. Apenas aquele olhar vazio e penetrante, que parecia invadir minha alma. Foi então que o vi. No fundo da sala, à sombra das criaturas, estava uma figura alta e magra. Vestia um jaleco médico antigo, sujo de sangue seco. Sua cabeça estava coberta por uma máscara de couro envelhecido, com buracos para os olhos que pareciam cavernas escuras. Era o Dr. Damião. Vocês não deveriam estar aqui, sua voz ecoou pela sala, fria como gelo, mas com uma autoridade sombria. Os experimentos não podem parar. Eles precisam continuar. Hugo deu um passo à frente, tentando confrontá-lo. Quem é você? O que você está fazendo aqui? O Dr. Damião se aproximou lentamente. Seus passos não faziam som, como se ele flutuasse. Ele ergueu uma mão fina e esquelética, e as criaturas começaram a se mover, cercando-nos. Meu coração disparou. Estávamos presos. Vocês vieram para se juntar a eles, ele sussurrou, com um sorriso distorcido sob a máscara. Aqui, ninguém sai. Aqui, todos somos experimentos. Foi um caos. As criaturas avançaram, e nós corremos. Hugo gritou primeiro, enquanto uma mão disforme o agarrou. Vi sua expressão de horror enquanto era arrastado para a escuridão. Ricardo tentava nos liderar, mas o pânico tomou conta. As criaturas estavam em todos os lugares, saindo de cada canto, como se o hospital fosse uma armadilha viva. Eu e Mariana corremos de volta pelos corredores estreitos, mas parecia que o hospital estava se modificando, mudando sua estrutura. Cada porta que tentávamos estava trancada, cada corredor levava becos sem saída. O choro que ouvimos antes agora era um grito desesperado, como se o próprio hospital estivesse chorando por suas vítimas. Foi então que percebi, não estávamos apenas fugindo de criaturas. Estávamos presos em um pesadelo, um ciclo de horror que não nos deixaria sair. Chegamos a uma sala que parecia estar trancada há décadas. A porta estava coberta de ferrugem, e uma placa acima dizia Sala de Controle de Experimentos. Lá dentro, encontrei documentos antigos, registros dos pacientes, descrições dos experimentos horríveis realizados. Mas, pior que isso, vi fotos. Fotos das vítimas. Pacientes que foram mutilados,
suas mentes e corpos destruídos pelas mãos de Damião e seus assistentes. E entre as fotos, havia algo que me congelou. Vi fotos de nós. Eu, Mariana, Ricardo e Hugo, em momentos de nossa rotina no hospital, mas em um contexto horrível, como se fossemos os próximos na linha de experimentos. O desespero tomou conta de mim. Eu me perguntei se aquela ala, a ala proibida, era, de fato, uma prisão, não apenas para aqueles que ali estiveram, mas também para todos nós que ousamos entrar. Precisamos sair. Gritei para Mariana, meu coração batendo tão forte que quase sentia a pulsação nas têmporas. O grito do Dr. Damião ecoava em minha mente, um lembrete constante de que não éramos mais do que peças em seu jogo grotesco. Mariana, com o olhar fixo nos documentos, parecia paralisada. Elisa, olha isso. Ela apontou para um diário, suas páginas amareladas e manchadas. As palavras escritas eram desordenadas, mas a mensagem era clara. Relatos de pacientes que haviam experimentado dores inimagináveis, submetidos a tratamentos brutais. O que mais me aterrorizou foram os últimos relatos. Eles falavam sobre um ritual, uma forma de prolongar a vida após a morte. Estamos sendo caçados para se tornarem parte do laboratório, murmurou Mariana, e percebi que ela havia percebido o mesmo que eu. Os gritos de Hugo ainda ecoavam na minha mente. Precisamos encontrá-lo, gritei, mas Mariana hesitou. E se ele já estiver? Antes que pudesse completar a frase, a porta da sala se fechou com um estrondo, como se um peso invisível a mantivesse fechada. As luzes piscavam freneticamente, e o som de algo arrastando-se pelas paredes encheu o ar, aumentando nossa ansiedade. A sensação de que estávamos sendo observadas se intensificou, como se as próprias criaturas nos cercassem, esperando que cometêssemos um erro. Com um último olhar desesperado para Mariana, decidi que não podíamos ficar ali. Arrastei-a para outra porta, na esperança de que nos levasse a algum lugar seguro. A porta abriu com um rangido, revelando um corredor escuro, e logo me dei conta de que estávamos em uma ala diferente, mas ainda no mesmo pesadelo. Continuamos a correr, e, em um momento de desespero, encontramos uma escada que levava ao andar de cima. Talvez lá em cima tenhamos uma chance de escapar. Eu disse, esperando que o instinto de sobrevivência nos levasse para longe daquela tortura. Subimos os degraus rapidamente, sem olhar para trás, mas o choro e os gemidos das criaturas pareciam seguir nossos passos, crescendo em volume, como se o próprio hospital estivesse gritando. Quando chegamos ao segundo andar, a atmosfera era diferente, mas a sensação de opressão permanecia. O corredor estava coberto por uma névoa densa, como se o ar estivesse envenenado. Algumas portas estavam entreabertas, e de dentro delas vinham murmúrios indistintos, como se ecos de almas perdidas chamassem por ajuda. Vamos, disse Mariana, puxando-me para a esquerda, onde uma porta estava aberta. Entramos rapidamente e encontramos um pequeno escritório. Havia um computador ainda ligado, e ao lado, um telefone antigo. O que quer que estivesse acontecendo, eu precisava de uma maneira de comunicar o que aconteceu ali. Enquanto Mariana verificava o computador, eu peguei o telefone. Temos que chamar ajuda, disse, mas ao tentar discar, percebi que a linha estava cortada. Droga! Nesse momento, o monitor começou a piscar, revelando imagens antigas do laboratório. As câmeras de segurança mostravam os corredores, as criaturas se movendo lentamente. No canto da tela, vi um familiar, Ricardo. Ele estava em um dos corredores, sendo cercado por aqueles seres deformados. A imagem era angustiante. Ele olhava diretamente para a câmera, sua expressão uma mistura de terror e resignação. Não podemos deixá-lo para trás, eu disse, sentindo a urgência subir. Corremos de volta para o corredor, e o coração pulsava forte. Cada passo parecia uma eternidade, e cada sombra, uma ameaça. O som dos nossos pés ecoava, mas agora havia algo mais. Risadas distorcidas e sussurros. Era como se o próprio hospital estivesse se divertindo com nossa miséria. No entanto, quando chegamos ao corredor onde vimos Ricardo, não havia sinal dele. Apenas os murmúrios das criaturas ecoando ao nosso redor, cada vez mais próximos. O ar estava pesado, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. Ele estava aqui, gritei, mas Mariana parecia tão perdida quanto eu. Precisamos nos esconder. Eles estão chegando. Nos espreitamos em uma sala próxima, onde o cheiro de mofo e desespero era quase insuportável. Lá dentro, encontramos uma janela quebrada. Com um esforço, empurrei Mariana. Vamos, é a nossa única chance. Ela hesitou, mas o som dos passos se aproximando a fez agir. Escalamos até a janela, e eu consegui sair primeiro,
ajudando Mariana a passar por trás de mim. No entanto, ao olharmos para baixo, percebemos que estávamos a vários andares do chão. A queda seria fatal. Mantenha a calma. Podemos nos segurar nos tubos de ventilação, talvez tenhamos uma chance, disse eu, buscando uma solução. Olhei para os tubos que corriam pela parede. Eles pareciam um pouco enferrujados, mas era nossa única chance. Por aqui, Puxi Mariana, e nos agarramos aos tubos, descendo lentamente, sentindo a adrenalina subir. Cada movimento era como uma dança arriscada entre a vida e a morte. Conseguimos descer até o primeiro andar, mas ao abrir a porta, nos deparamos com uma visão aterrorizante. A sala principal do hospital estava cheia de pacientes. Não eram pacientes. Eram as criaturas que havíamos visto antes. E à frente delas, estava o Dr. Damião, agora sem a máscara, revelando um rosto decrépito e horrível. Bem-vindas de volta, disse ele, sua voz doce e fria. Vocês estavam tão ansiosas para se juntar a nós. As criaturas estavam cercando a sala, e eu sabia que não havia como escapar novamente. Mas não estava disposta a desistir. Com um olhar determinado, puxei Mariana para trás e gritei: precisamos enfrentá-los. Ouvindo isso, o Dr. Damião sorriu de forma perturbadora. Você não entende, não é? Eles são minha obra-prima. Todos vocês são partes de um grande experimento. Um alvoroço cresceu na sala, e as criaturas começaram a avançar. Nesse momento, Mariana gritou: as fotos. O que vimos na sala de controle. Eles estão presos aqui, mas ainda têm suas memórias. A ideia me atingiu como um raio. Sim, precisamos lembrá-los do que foram. Se conseguirmos despertar suas lembranças, talvez possamos salvá-los. Com coragem renovada, decidi gritar: vocês não são apenas monstros. Vocês eram pessoas. Pessoas com vidas, esperanças e sonhos. Lembrem-se de quem eram. As criaturas pararam, suas expressões distorcidas mudando ligeiramente, como se a luz de suas memórias estivesse começando a brilhar através da escuridão. Vi um deles se contorcer, uma mulher com um semblante familiar, seus olhos agora focando em mim. Sentindo o poder das memórias se formando ao nosso redor, percebi que estava alcançando algo. O Dr. Damião, no entanto, não parecia satisfeito. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, gritou, mas suas palavras pareciam mais fracas. A sala estava cheia de gritos, mas agora eram gritos de dor e angústia, não mais de raiva. As criaturas começaram a se afastar do Dr. Damião, e eu sabia que estávamos perto de algo grandioso. Vão embora, deixem-nos em paz. Eu gritei, e as figuras começaram a se dissipar lentamente, deixando o Dr. Damião exposto e vulnerável. Ele estava perdendo o controle sobre suas criações. Com um movimento rápido, puxei Mariana e começamos a correr, mas antes que pudéssemos sair, o Dr. Damião ergueu a mão, e as sombras se moveram para nos parar. Vocês não podem escapar. Nesse momento, uma das criaturas que havia se tornado mais humana, uma mulher que agora parecia mais real, se lançou contra Damião. Havia uma fúria em seus olhos, uma vingança que ansiava por liberdade. Ela o agarrou e, em um momento de força descomunal, puxou-o para o chão. Com isso, as outras criaturas começaram a se unir, arrastando-o para a escuridão. Vão! Agora! A mulher gritou, e eu sabia que era a chance de escapar. Sem olhar para trás, eu e Mariana corremos para a saída. A luz do dia estava brilhando quando finalmente saímos do hospital. O ar fora do prédio era fresco, e a chuva havia parado. Mas não havia alegria em nossa fuga, apenas uma sensação de alívio misturada com o peso de tudo que havíamos testemunhado. O hospital atrás de nós parecia ainda mais sombrio, como se estivesse se fechando novamente, engolindo todos os segredos que escondia. Ao olhar para trás, vi uma sombra no topo da janela, o Dr. Damião, mas agora ele parecia uma figura distante, impotente. Naquele dia, enquanto nos afastávamos do hospital, eu sabia que as memórias daquelas almas ainda viviam em nós. Estávamos salvos, mas não ilesos. As imagens da ala proibida, das criaturas, e do horror que ali presenciei me assombrariam para sempre. E embora tivéssemos escapado, uma parte de mim sabia que aquele lugar, com todos os seus segredos obscuros, nunca deixaria de existir.